Boa noite. Neste momento, daremos início à 10ª sessão especial comemorativa de 2019. Lembrando que esta sessão especial está sendo transmitida pelo canal Legislativo e pela internet no site da Câmara de Vereadores de Joinville. Convido para compor a mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades: presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Cláudio Aragão. Secretário da Assistência Social, senhor Wagner Ferreira de Oliveira. Vice-prefeito de Joinville, senhor Nelson Coelho. O secretário de Assistência Social, senhor Wagner Ferreira de Oliveira, neste ato representando o prefeito de Joinville, Udo Deller. Padre Ronque. Presidente da Fundação Padre Luiz Facchini, Padre Fábio Almeida Santos. Secretário da UMESC, Sargento Cláudio Luiz. Presidente e fundador da RH Brasil, senhor Paulo Góes. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Joinville, senhor Gerson Cipriano. Convido os vereadores presentes a ocuparem seus lugares no plenário desta casa. Vereador Adilson Girardi. Vereador Fábio D'Alonso. Vereador Richard Harrison. Vereador Rodrigo Facchini. Vereadora Iracema do Retalho. Vereador Maurício Peixer. Agradecemos também a presença e convido o plenário o diretor executivo da Fundação Padre Luiz Facchini, senhor Juscelino Pio de Araújo. Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Padre Facchini, senhora Rita Bettina Schultz-Boecher. Relações Públicas e Conselho Curador da Fundação Padre Luiz Facchini, senhora Tatiane Miller Pacheco. Senhor Celso dos Santos, funcionário da Fundação há muitos anos. Senhora Cleri Campos, representando todas as mães voluntárias da Fundação Padre Luiz Facchini. Vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Joinville, Sinditex, senhor Livino Stephens. Secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Joinville, Sinditex, senhora Rainilda Kindlen. Tesoureiro-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Joinville, Sinditex, senhor Marcelo Miller.
Diretor Comercial da RH Brasil, Sr. Jonas Krieger. Diretor Corporativo da RH, Sr. Paulo Renato Dúlios. Coordenador Regional da UMESC, Subtenente Pastor Levi Domingos da Silva. Acho que já está na mesa. Coordenador do Grupo Grumeville, Cabo, Samuel dos Santos Cardoso. Passo a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cláudio Aragão. Uma boa noite a todos. Cumprimentar a todos, seja muito bem-vindo à Casa Legislativa, que possamos ter uma ótima sessão especial. Antes, porém, quero fazer um convite, quebrar o protocolo aqui, Priscila, convidar sempre o vereador dessa casa, João Facchini, pai do nosso vereador, que faça presente aqui no plenário da Câmara. Peço que o vereador filho possa acolher o pai. Isso, seu João Facchini, irmão do padre Facchini, né? Quem não lembra. Também gostaríamos de chamar, estou vendo aqui no plenário, o Tufi Mecheref, representando aqui a nossa Amunesc. Tufi está por aí, né? Vi ele. Tufi, faça-se aqui presença no plenário com a gente, nosso convidado. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras, os senhores vereadores, os servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberta a 10ª sessão especial do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Adilson Girardi para fazer a leitura do versículo bíblico. Nos lábios do entendimento acha-se a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Provérbios, capítulo 10, versículo 13. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson. Passa a palavra à mestre de cerimônia, Ana Paula. Agradecemos ainda a presença, citaremos as autoridades que se identificaram ao cerimonial. Tenente Escatena, representando o Tenente-Coronel Jofrei, do 8º Batalhão. Carlos Henrique Radum, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Materiais Plásticos de Joinville. Reginaldo da Rosa, representando o deputado federal Rodrigo Coelho. Convidamos as autoridades e público presente para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional.
Neste momento, irei ler as correspondências recebidas. Ao excelentíssimo senhor Cláudio Aragão, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Sirvo-me do presente documento para justificar minha ausência na sessão especial em homenagem aos 80 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tecelagem e Assemelhados de Joinville, Sinditex, aos 30 anos da União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina, UMESC, e aos 25 anos da RH Brasil e 25 anos da Fundação Padre Facchini para Solidariedade e Vida, por estar cumprindo atividades parlamentares na Câmara dos Deputados em Brasília, Distrito Federal. Parabenizo pela justa e merecida homenagem que esta Casa presta aos homenageados e apresento cordiais cumprimentos e votos de pleno êxito a cada um em suas distintas funções, certo da relevância dos serviços que desempenham e a importância que representam para a nossa Joinville. Atenciosamente, Rodrigo Coelho, deputado federal. Neste momento, assistiremos um vídeo que conta um pouco da história dos homenageados desta noite. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Joinville foi criado em 9 de setembro de 1948. Mas desde 1939 já existia uma semente, ainda denominada associação. Em 1997, a entidade ampliou a sua abrangência, passando a se chamar Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Joinville. Nos seus 80 anos de história, o Sinditex sempre foi pautado na ética e no respeito com os trabalhadores e toda a rede de empresas e fornecedores do setor. A Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida foi fundada em 1994 pelo Padre Luiz Facchini. Ele queria matar a fome das crianças. Para isso, teve a ideia de construir cozinhas comunitárias na periferia, onde as mães pudessem cozinhar. Sua ação repercutiu em todo o país e também ganhou a atenção do empresariado e do cidadão joinvilense. Durante muitos anos foram mantidas 32 cozinhas comunitárias, mais de 4.500 refeições eram servidas todos os dias para crianças em vulnerabilidade social. O Padre Luiz Facchini nos deixou em 2018, mas seu trabalho vai continuar inspirando a todos nós. A história da União de Militares Evangélicos de Santa Catarina começou em 1989, com Laíra Antunes Machado e Emilson Carlos de Souza. Após uma oração, eles sentiram o desejo de integrar outros militares cristãos evangélicos, reunindo-se na Companhia de Polícia Militar de Lages no mesmo ano. A visão missionária foi crescendo e o grupo expandiu suas atividades, fazendo visitas aos companheiros de farda, assistência social a militares atingidos por calamidades e pessoas carentes e cultos. Com mais de 1.000 colaboradores, a UMESC mantém financeiramente mais de 100 missionários com família no Brasil e em mais 8 países e apoia financeiramente mais de 100 crianças em um orfanato no Haiti. A RH Brasil está entre as maiores consultorias em recursos humanos do país. Administra 10.000 funcionários indiretos e 360 diretos. Desde sua inauguração, preencheu mais de 380.000 vagas de emprego. Quando tudo começou, em 1994, eram 4 funcionários diretos e 30 indiretos. As contratações chegavam a 300 por ano. Em 25 anos de história, a RH Brasil cresceu e conquistou parcerias com dedicação, honestidade, inovação e, acima de tudo, respeito por cada cliente. Convido para compor a mesa o secretário da UMESC, o sargento Cláudio Luiz.
Convido para fazer uso da palavra o vereador Fábio D'Alonso para falar sobre os 25 anos da Fundação RH Brasil. Quero saudar o presidente desta casa, o amigo vereador Cláudio Aragão. Quero, com muito respeito, saudar o nosso vice-prefeito, comandante Coelho. Quero, da mesma forma, saudar o secretário da Assistência Social, Wagner, que no ato representa o prefeito municipal, Dr. Udo Deller, Padre Ronque, cidadão joinvilense, essa pessoa que, com a sua humildade, nos motiva e com os seus conselhos, sempre com muita sapiência, nos marca. Quero saudar o Padre Fábio e quero pedir permissão a Vossa Excelência também, na pessoa do vereador João Facchini, saudar a toda a família aqui da nossa cozinha comunitária, Padre Facchini, que em grande número se faz presente. Quero saudar na pessoa do Gerson, Sinditex, em seu nome a todos os integrantes desse sindicato, na pessoa do sargento Cláudio Luz e também do meu amigo Levi, que tive a honra de quase 10 anos servir ao nosso Exército Brasileiro, uma pessoa que eu carrego no meu coração. Com a permissão dos senhores, saudar toda a união dos militares evangélicos que também aqui se faz presente. Quero, na pessoa do meu homenageado, Paulo Góes, e também com a sua permissão, saudar, vejo aqui os sócios, né? Paulinho, Paulo, o Jonas e a Paulinha, que acho que está presente ali, ó. Tem um ditado que diz que sempre atrás de grandes homens existem grandes mulheres. Eu não concordo, já falei várias vezes aqui, que na história de grandes homens, as mulheres estão ao lado e muitas vezes à nossa frente. E é o seu caso, Paulinho, por sua história, o Paulo sabe disso, à frente da pai, à frente da ama, uma pessoa que tem um coração que só quem a conhece sabe do que eu estou falando. Faço essa minha homenagem e estendo ao senhor também. Quero saudar os senhores vereadores, aproveito o ensejo aqui e parabenizar a cada um dos senhores pela feliz escolha dos nossos homenageados nessa noite. Quero também, de uma forma muito especial, a vereadora Iracema e o vereador Maurício Fernando Peixe, que não são proponentes, mas muito nos honram com vossa presença, homenageando tanto a nós vereadores, como também aos nossos homenageados. Minhas senhoras, meus senhores, ao público que nos acompanha pela TV Câmara, eu tenho sempre dito aqui, nessa tribuna, em ocasiões como essa, onde nós prestamos uma homenagem a personalidades, a entidades, e vale aqui sempre destacar isso. Essa é a caixa de ressonância da sociedade joinvilense. E nós, quando assim o fazemos, fazemos com muito orgulho, porque, sem dúvida, todos os senhores fazem jus a esta homenagem. Venho aqui, sempre procuro trazer a emoção nas minhas palavras, porque é uma tarefa muito difícil, você apenas em 5, 4 minutos, tentar resumir histórias, né, vereador Facchini? Histórias belíssimas de 20, de 30, de 40, de 50 anos, como é o caso aqui da minha homenageada RH Brasil. E lendo um pouco hoje, Paulo, a história, tentei encontrar em algumas palavras e que tento aqui sintetizar ao público presente o que representa esses 25 anos. Encontrei já de cara a palavra ousadia e inovação. E aí eu peço permissão aos sócios e direciono a você novamente, porque foi uma característica muito forte da RH Brasil no seu início, onde teve a ousadia, como falei, e a inovação. Quebrou um paradigma que há 25 anos atrás, essas empresas, no caso o RH, ele criou uma página, foi a primeira RH a criar uma página de internet, a primeira do Brasil. Então, mostra essa ousadia.
encontrei o desejo de sempre ofertar aos seus clientes novidades. Outra marca muito forte que, com essas características, eu posso dizer, e tenho aqui a convicção disso, por isso que não demorou para alcançar o sucesso que foi rápido. Já em 1995, a primeira filial em Jaraguá do Sul. 3 anos após, cria-se braços em Curitiba, Rio Claro e São Bento do Sul, e com todo este perfil, não demorou muito para, como já foi falado aqui, se tornar uma das 5 maiores empresas desse segmento do Brasil. Não demorou muito para, e isso é importante, nós joinvilenses, talvez o emprego é aquilo que mais traz a dignidade e a honra a um ser humano. Sem dúvida isso. O emprego é o que mais traz a dignidade e a honra a um ser humano. E a RH Brasil, ao longo desses 25 anos, conseguiu contratar ou recolocar no mercado quase 400 mil pessoas. Isso é um motivo de orgulho, isso é um motivo de reconhecimento, e eu quero dizer aqui com o coração aberto, Paulo, e transmitir a toda a família RH Brasil o nosso reconhecimento, porque, acima de tudo, é uma empresa joinvilense que muito, muito nos orgulha. Que venha mais 25, mais 35, 40, 50 anos, para que possamos aqui estar compartilhando momentos como esse e, como falei, fazendo essa justa homenagem para essa grande empresa joinvilense. Parabéns e que venham os próximos anos. Obrigado, senhor. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do presidente fundador da RH Brasil, senhor Paulo Góes. Excelentíssimo presidente Cláudio Aragão, excelentíssimos vereadores, amigo vereador Fábio D'Alonso, demais autoridades, demais homenageados, companheiros e amigos e meus colaboradores. Veja, quando o D'Alonso fala, ele realmente expressa de coração e fica difícil até dizer mais coisas sobre a RH Brasil. Mas o que eu gostaria de deixar, uma coisa assim, um sentimento muito forte, é que eu não sou joinvilense de nascimento, mas eu fui abraçado por essa cidade quando aqui cheguei ainda para ser um trainee na Tigre, isso em 1987. Então, sempre Joinville foi uma cidade de oportunidades. Eu vim para cá recém-formado, isso não sabia absolutamente nada, né, porque todo recém-formado, eu sempre brinco, que é igual uma carteira de motorista. Você tem um diploma ou tem uma carteira de motorista, mas isso não quer dizer que você seja alguém que conhece uma profissão ou que sabe dirigir. E você só vai conseguir isso através da prática. E as empresas joinvilenses sempre deram essas oportunidades para trazer os profissionais e capacitá-los. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter sido abraçado por essa cidade, tanto que hoje, aonde eu vou, eu sou joinvilense. Eu defendo a bandeira de Joinville, eu defendo a bandeira de Santa Catarina por onde eu passo. Por quê? Porque eu fui abraçado, assim como minha empresa nasceu e prosperou, cresceu, se desenvolveu, e nós temos um orgulho muito grande de ter saído daqui para o Brasil. Nós estamos muito acostumados a ver empresas de fora virem para Joinville. E nós não, a nossa semente é joinvilense, nós nascemos aqui e fomos para os grandes centros, onde nós somos respeitados. Por que somos respeitados? Por toda a tecnologia que nós sempre implantamos na nossa empresa. Nossa empresa sempre foi focada em alta tecnologia, isto é, todo o investimento que nós fazemos é para atender as pessoas, mas atender através da tecnologia. Nossa última inovação foi o autoatendimento. Nós criamos um sistema de autoatendimento onde, antes disso, as pessoas ficavam entre 2 horas e 2 horas e meia para serem atendidas, por uma questão simples de que eram muitas pessoas e não era possível conseguir um atendimento mais rápido.
Nós desenvolvemos um autoatendimento e hoje, em 12 minutos, é o tempo de espera de uma pessoa que vai procurar emprego nas nossas empresas. Então, isso faz com que, não só o fato, apesar de nós sermos uma empresa privada, nós sempre pensamos no lado social que nós fazemos. Todos os meus funcionários têm essa vocação. Todas as pessoas que trabalham com a gente sempre têm que entender que, antes de mais nada, nós somos uma empresa que tem que fazer um trabalho social. Isto é, todas as pessoas que chegam até nós estão com a autoestima muito baixa, porque não existe coisa pior na vida do que estar desempregado. Então, quando uma pessoa chega em nossa empresa, ela está fragilizada, e se nós não levantarmos, se nós não dermos a oportunidade para ela, como ela vai sair? Então, o nosso primeiro papel é acolher todas as pessoas e dar esse sentimento para ela, que apesar de muitas vezes a gente não conseguir um emprego naquele momento para ela, nós estamos lá para acolhê-la e para dar para ela o melhor atendimento possível, para que ela possa melhorar, crescer e, quem sabe, se não hoje, amanhã conseguir uma oportunidade de trabalho. Esse é o nosso fator primordial. Eu agradeço a homenagem, Fabinho, de coração, a gente já se conhece há muito tempo. Esse reconhecimento seu e da comunidade, para nós, tem um valor muito grande. Muito obrigado. Convido o vereador Fábio D'Alonso para fazer a entrega da placa ao presidente fundador da RH Brasil, senhor Paulo Goes. Pedido do vereador Fábio, gostaria da presença da Paula aqui, ela que é presidente da AMA, para ajudar a receber. O Joanir, que é sócio da empresa. Convido para fazer uso da palavra o vereador Rodrigo Facchini para falar sobre os 25 anos da Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida. Senhor presidente, colega e amigo vereador Cláudio Aragão, quero também saudar o sargento Cláudio, senhor Paulo, secretário Wagner, que neste ato representa o excelentíssimo prefeito municipal, doutor Udo Deller, saudar o amigo vice-prefeito Nelson Coelho, Gerson, de forma muito carinhosa, saudar os queridos e tão amados Padre Ronque e Padre Fábio. Quero saudar a todos os que aqui estão com essa missão junto conosco, homenagear o legado, a história de vida, a história de amor, enfim, prestar uma homenagem àqueles que fizeram e fazem a diferença em nossa sociedade. Saudar os colegas, amigos, vereador Adilson Girardi, vereador Fábio D'Alonso, vereador Richard. Aqui já mencionado também uma gratidão muito especial a vereador Iracema do Retalho, vereador Maurício Peixer, que estão conosco numa demonstração também de solidariedade. Afinal de contas, não estão homenageando nesta noite, mas estão aqui conosco demonstrando todo o seu carinho por essas as entidades, as empresas, enfim, esses que estão recebendo as homenagens. Eu quero, de forma muito especial, com muito carinho, com um sentimento de muita gratidão, saudar aos funcionários da Fundação Padre Luiz Facchini, às mães voluntárias,
aos membros da diretoria, ao povo da cavalaria que está aqui, Márcio, né, vocês que têm prestado um serviço solidário à Fundação Padre Facchini e tantas entidades, saudar de forma muito especial a todos e a todas, homens e mulheres que fazem parte da história desses 25 anos da Fundação Padre Facchini. Antes de dar início à minha fala, eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo muito breve. Na verdade, são duas personalidades que resolveram também conosco homenagear esses 20 anos Padre Fábio. Por favor. Queridos irmãos e amigos da Fundação Paulo e Madre, parabéns pelo seu jubileu de prata. 25 anos. 25 anos de solidariedade, 25 anos de fraternidade, 25 anos de amor aos pobres, 25 anos da vivência do Evangelho, das bem-aventuranças. Tive fome e me destes de comer. Quantas vezes tive a alegria de estar lá com vocês na Paulo e Madre, quantas vezes estive na inauguração das cozinhas comunitárias, tudo em nome, então, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração, o meu desejo de perseverança e de uma melhora cada vez mais intensa nesse serviço aos pobres. Como diz o nosso Papa Francisco, quem toca no pobre, toca na carne sofredora de nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o meu abraço a todos vocês. Amém. Prazer imenso poder lembrar dessa alma, dessa pessoa que eu amo, que eu fiz uma amizade enorme, Padre Facchini. 25 anos que ele fundou essa fundação que beneficiou tanta gente, né? Eu não falo das cozinhas, não. Eu falo da fundação onde teve o basquete e aonde nós criamos e demos oportunidade a vários jogadores de basquete. Rodrigo Facchini, criador de Joinville, meus parabéns pela homenagem ao Padre Facchini, que foi um grande amigo que eu fiz na minha vida, porque ele tinha a visão de oportunizar as pessoas mais carentes e favorecê-las a ter acesso à inclusão e as crianças a oportunidade de praticar esporte. Um beijo no seu coração e um beijo para o Padre Facchini, onde ele chega. Se morrer de fome é a maior miséria humana, deixar alguém morrer de fome é a maior miséria espiritual. Esta é a frase que eterniza uma história de 76 anos de vida, 50 anos de sacerdócio, uma história de trabalho, de muita dedicação, de amor ao próximo, uma história de solidariedade. Mas o legado, Padre Fábio, o legado, a obra, essa foi feita entre muitas mãos. Essa não foi só o Padre Facchini, o tio Luiz. A obra, ela está aí há 25 anos, graças a muitos homens e mulheres que fizeram da sua vida, da sua força de trabalho, do seu amor, uma dedicação ao próximo. Um ato de amor, de solidariedade. Eu aqui pensava nas mais de 1000 mães voluntárias que diariamente, vereador Iracema, estavam lá nas cozinhas, acolhendo aquelas crianças, dando carinho, aquelas crianças que chegavam para matar essa necessidade que é humana, que é a fome. Ali elas recebiam também a segurança de um lar. Ali elas começavam uma vida em comunidade, né, sentando na grande mesa, se alimentando ao lado, às vezes, de um amigo, às vezes de um parente, muitas das vezes de crianças sem um convívio familiar ou diário.
Ali começava a prática da vida em solidariedade, da prática da vida em comunidade. E aí eu penso, quantas destas crianças tiveram as suas vidas transformadas? Eu vejo aqui o Rafael, o professor Alcides, o Tiaraju, a Mari, o Silvio, sabe, com toda certeza vai faltar aqui nomes, mas como eu falava no início, de homens e mulheres que fizeram da sua história de vida uma história de amor. E aí vem a mística, Padre Fábio, Padre Ronque, e eu quero aqui pedir a permissão de vocês para contar uma passagem que eu vivenciei. Certa vez, no auge das cozinhas comunitárias, do Cidadão do Futuro, Gilberto, a Fundação passava por uma crise financeira, assim, muito difícil, Rita. E o tio Luiz, ele tentava de várias as formas, sabe? E aquele momento era um momento, assim, talvez um dos momentos de maior dificuldade. E aí fizemos uma reunião, o pai estava lá, o pai lembra, o Tiaraju também, era o gestor naquela época, e não tinha solução. Só que no outro dia, eram 4.500 crianças que dependiam daquele prato de comida para garantir a vida. Muitas dessas crianças tinham só uma refeição diária. Inclusive, uma pesquisa de uma instituição de ensino superior aqui da nossa cidade perguntava a essas crianças, através de uma pesquisa, ela dizia, olha, a Fundação, as cozinhas comunitárias, é um céu, porque é lá que eu consigo me alimentar. E naquela manhã, era uma manhã de sol, de céu aberto, uma manhã assim, um pouco fria, era inverno, mas de céu aberto, já era próximo ao meio-dia, não tinha o que fazer. Porém, no outro dia, eram 4.500 crianças que precisavam das cozinhas comunitárias abertas. Eu lembro dessa passagem, eu confesso que me traz grande emoção. Nós saímos da Fundação, num grupo que tinha participado da reunião, e o tio Luiz, ele praticou um gesto que não é comum dele, inclusive com uma verbalização, Padre Ronque, que não era comum, mas ele olhou para cima e falou assim, pô, cara, faz a tua parte, porque a minha eu estou fazendo, mas está muito difícil. Eu nunca vi o tio Luiz falar desta forma com Deus. Naquela tarde, ele recebeu inúmeras ligações de empresários, de amigos, inexplicável, aliás, explicável sim, porque era a presença de Deus nesta obra solidária. E naquela tarde, conseguiu-se pagar algumas contas, manter as cozinhas abertas e dar continuidade a esse trabalho que hoje, Padre Fábio, é assumido por você, pela nova diretoria, por homens e mulheres que fazem sim da sua dedicação, da sua vida, do seu esforço, a sua parcela de contribuição de amor ao próximo. Nós teríamos aqui várias e várias histórias a ser relatadas. Homens e mulheres hoje, que ali atrás, quando crianças, receberam esse carinho, essa solidariedade, receberam aquilo que eu já falei aqui, um direito animal, que é o direito a matar a fome. Por isso, Padre Fábio, nesta noite, eu faço com muito orgulho, em nome dos colegas vereadores do Poder Legislativo, em nome de milhares e milhares de crianças que passaram pela Fundação, uma homenagem de muita gratidão a todos aqueles que construíram esses 25 anos até a partida do tio Luiz, mas também a vocês que assumiram esse projeto de vida e estão dando continuidade a esta obra que é tão importante e que já marcou a vida de tanta gente, que já despertou a solidariedade em nossa cidade. A nossa gratidão, os meus parabéns e viva o Padre Facchini, viva a Fundação que um dia foi Paulimade, viva o amor ao próximo, viva a solidariedade. Muito obrigado.
Neste momento, assistiremos à apresentação da música Solidários Podemos Ser, que será cantada por Rafael Ribeiro, ex-aluno da Fundação Padre Luiz Facchini. Esta música é de autoria dos alunos da Fundação Rafael Ribeiro e Heitor Zeferino Coimbra. Em 2004, os mesmos fizeram a letra quando a Fundação Padre Luiz Facchini completou 10 anos. Mas ainda hoje, sua letra traduz muito a realidade de quem passa pela Fundação. A história de Rafael é muito longa. Até os 16 anos, frequentou a Fundação e criou laços tão fortes que, entre os 16 e 18 anos, permaneceu como voluntário. Depois, trabalhou por mais 8 anos como motorista. As lembranças são muitas, desde acompanhar o padre Luiz Facchini em missas, auxiliar nos eventos da Fundação, até participar de pescarias. Hoje, Rafael declara que só é uma pessoa melhor graças à Fundação e quer demonstrar um pouco essa gratidão através desta música. Com vocês, Rafael. Pessoal, eu vou pedir a ajuda de todos aí, que o meu violeiro teve um problema no trânsito aí, emocionado, e não pôde vir. Eu vou tentar cantar a música do padre, da Fundação. Família, me ajuda aí, família. De um sonho, uma ideia, foi assim que ela nasceu. Minha fundação querida, para os filhos de Deus, vendo crianças com fome e o seu povo sofrer. Solidários podemos ser. Cozinhas comunitárias e o projeto cidadão. Somos todos voluntários, todos com dedicação. Nessa luta contra a fome, o amor irá vencer. Solidários podemos ser. Nosso Padre abençoado ajudou-me a ser feliz. Vive na comunidade, ele se chama Luiz. E ao nosso Pai do céu devemos agradecer. Solidários podemos ser. Solidários podemos ser. Solidários podemos ser. Solidários podemos ser. Podemos ser. É isso aí, gente. Obrigado. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do presidente da Fundação Padre Luiz Facchini, Padre Fábio Almeida Santos. Cumprimento com alegria o presidente da Câmara, Aragão. Com ele cumprimento também o secretário Wagner, o vice-prefeito, os vereadores todos que aqui estão, meu muito obrigado. Padre Ronque, obrigado. Obrigado pelo teu sim. E que se hoje estou aqui também foi por causa do teu sim. Te agradeço de todo o coração. Deus abençoe e proteja a cada momento. Quero cumprimentar de modo especial o proponente, vereador Facchini. Deus abençoe. Queridos irmãos que aqui estão, não quero também deixar os pastores que aqui estão também. Deus abençoe a cada um. Juntos somos construtores da paz e assim devemos ser, né? Tinha uma fala aqui escrita, mas não vou usar essa fala. Eu quero simplesmente dizer que, de todos que aqui estão, eu fui o que menos tive contato com o Padre Luiz Facchini, né? O que menos tive contato. 3 ou 4 conversas no máximo que eu tive com ele assim que cheguei em Joinville. Mas conheci o Padre Luiz por meio das pessoas
que assim conviveram com ele. E por meio dessas pessoas, eu pude sentir realmente quem foi o Padre Luiz Facchini. A Igreja Católica celebra todo 1º de novembro o Dia de Todos os Santos, né? E nessa missa de Todos os Santos eu disse que celebra-se por que todos os santos, se cada um na nossa denominação já tem, né? Por que se celebra? Porque teve alguns que não foram canonizados pela Igreja, mas viveram uma vida de santidade, uma vida de doação e amor ao próximo. E o Padre Luiz Facchini fez isso. Certo momento, estava com o Padre Luiz, nunca vou esquecer, e ele me disse que as coisas estavam muito feias na fundação, e realmente estavam muito feias, que quase me levou ao infarto. Estavam terríveis, dívidas imensas, né? Mas ele ainda estava vivo, e ele me pediu uma certa quantidade em dinheiro para ajudar para uma situação naquele momento. E fui lá, levei aquele dinheiro, falei, padre, está aqui, né? Pague o que precisa pagar. Chegou uma pessoa, do nada assim, eu não tenho mais, vou ser despejado porque não paguei o aluguel. O Padre Luiz pegou aquele dinheiro que eu dei para ele para outra coisa, falou assim para ela, vai lá, paga teu aluguel. Eu olhei para ele assim, falei, meu Deus do céu. Aí ele, depois a gente dá um jeito. Nesse daqui a gente dá um jeito depois, né? Então, era o jeito dele, né? O jeitão do Padre Luiz Facchini. Em setembro de 2018, nós assumimos a fundação, a nova diretoria. Dia 9 de novembro, eu decidi fechar a fundação. Junto com isso, eu vim aqui, falei com todos os vereadores, conversei com Wagner, e uma coisa, Maurício Peixe, né? Facchini, os vereadores que aqui estão, todos abriram as portas para a gente. Eu quero louvar a Deus e agradecer por isso. Não teve um que pudesse dizer não. O que puderam ajudar, fizeram da melhor forma possível. Mas no dia 9 eu falei, eu vou fechar porque eu não tenho mais condição humana, e nem física, nem psíquica para continuar. E aí chegou uma criança, me deu um abraço, falou assim, padre, eu quero só te agradecer. E eu falei para ele, mas por quê? Né? Por que você quer me agradecer? Porque pelo menos eu tenho uma refeição todo dia agora para comer. Porque antes nem isso a gente estava conseguindo, nós estávamos oferecendo simplesmente bolacha com suco. Era o que a gente conseguia oferecer. Mas quem manteve a fundação foi o povo de Deus. Esse povo que, quando o padre pedia nas missas, vinham com sacolas para ajudar. Esse povo que nunca tirou as mãos, mas estendeu as mãos. Eu louvo e agradeço a Deus por cada uma das pessoas, pelos voluntários, que amanhã é o Dia Internacional dos Voluntários, né? Pela diretoria que aqui se faz presente, a Tati, Juscelino, Rita, Gilberto, Silvio, da diretoria que está aqui, né? Os nossos colaboradores, Ney, Daiane, tantas outras pessoas, tantas outras. Mas tem uma pessoa que eu preciso homenagear, assim, profundamente. Um menino muito pequeno, mas de um coração imenso. Peço até licença, tá? Alcides, fica de pé, por favor. O Alcides, ele, por um momento em nossa fundação, no início nós tivemos alguns atropelamentos, né? E ele acabou saindo da fundação. E foi trabalhar bem próximo da fundação, no Feras Esportes, né? E estava lá trabalhando, ele fazia a seguinte coisa. A molecada da fundação saía, lá da fundação no horário, e ele acolhia os meninos lá para jogar também. Quase perdeu o emprego por isso, né? Mas ele acolhia o tempo todo. E, por mais que tenha saído, nunca saiu. O coração sempre esteve.
cada esporte, cada coisa que precisava ou podia ajudar, ele sempre estava à disposição. Então, eu quero de modo especial neste momento, quando eu vi o Padre Luiz, só via ele junto, né? Ia lá dirigindo o Padre Luiz, falava o filho do Padre Luiz, né? O Alcides. Em nome de todos os voluntários, toda a diretoria, em nome de todas as pessoas que ajudaram e que ajudam muito a Fundação, que hoje, graças a Deus, nós estamos caminhando, né? Não estamos ainda bem, mas estamos caminhando para essa graça de Deus. Eu quero, de modo especial, expressar o carinho por todos, também contigo. E na hora de receber essa placa aqui, peço até licença para que venha receber, porque eu acho que a pessoa que mais amou a Fundação, além do Padre Luiz, foi você. Deus abençoe. Convido o vereador Facchini para fazer a entrega da placa ao presidente da Fundação Padre Luiz Facchini, Padre Fábio Almeida Santos. Então, o Alcides, né, se pudesse, Tiaraju também, quem sabe também trabalharam bastante na Fundação. Tiaraju. Neste momento, convido o vereador Richard Harrison para falar sobre os 30 anos da UMESC, União de Militares Evangélicos de Santa Catarina. Presidente Cláudio Aragão, eu quero pedir permissão para que eu possa fazer uma pequena quebra de protocolo diante de tanta emoção que sentimos por conta dessa homenagem que fez o vereador Rodrigo Facchini a essa digníssima entidade, Padre Luiz Facchini. Então, Facchini, eu quero, e a todos, pedir permissão para começar saudando aqui as autoridades eclesiásticas, porque um dos lugares difíceis de se trabalhar é no conforto das sábias palavras que nos trazem, a pedido de Deus, para que possamos trabalhar de uma forma coesa dentro das missões que cada um de nós exercemos. Então, eu começo saudando aqui as autoridades eclesiásticas, porque fazem isso de coração e nos aconselham dentro das mais diversas áreas de atuação nos cumprimentos da Constituição Federal. Saudar nosso presidente agora sim, o vereador Cláudio Aragão, nosso vice-prefeito Coronel Coelho, tive a honra de trabalhar lado a lado durante um tempo bastante significativo e podemos falar aí de 30 anos. Nosso secretário de Assistência Social, Wagner, representando o nosso
prefeito do Deller. E agora eu vou aqui para os homenageados, Paulo, da RH Brasil, e em seu nome toda a representação que se faz aqui da RH Brasil, toda a Fundação Padre Luiz Facchini. De fato, o Facchini falou uma coisa aqui que me fez refletir muito sobre isso, né? Sabendo de toda essa necessidade, afinal de contas aqui, vereador Rodrigo Facchini, somos que trafegamos no mesmo sentimento, né? 50 milhões de brasileiros hoje recebem como renda máxima R$ 413. Não precisa fazer um esforço muito grande para entender que a fome é um problema significativo nesse país. Parabéns pela justa homenagem à Fundação. Ao sindicato, ao Gerson, que representa aqui, e é o presidente do sindicato, e ao meu homenageado da UMESC, que representa aqui o sargento Rota, que não pôde vir porque foi acometido de uma gripe muito forte e a viagem era bastante longa. Então, Cláudio, que é o secretário-geral, obrigado, sargento, pela sua presença, porque me honra poder fazer isso, e todas as senhoras e senhores aqui presentes. Talvez algumas pessoas não consigam compreender a dinâmica, atividade dos militares. Sem direitos, sem garantias, fazem e mantêm a ordem e a segurança pública de cada um dos cidadãos com o risco da própria vida. É este indivíduo que leva um pouco de justiça, aliás, no que mais tem faltado nesse país, já dizia Rui Barbosa, é o poder que mais tem nos faltado. E essa atividade nós vimos nos seres humanos, aqui apresentado por todos que estão aqui representando, o subtenente Levi, obrigado também pela sua presença. O ser humano faz coisas extraordinárias, e a mídia, e os filmes, e a televisão leva isso com uma velocidade muito grande, e conhecemos por pesquisas, por livros, mas ao mesmo tempo, a comunidade é privada de ver o que diariamente vê aquele que pratica a segurança pública. Coisas extremamente horríveis e que nos faz refletir também sobre a maldade do ser humano. E eu, por diversas vezes, o sargento sabe disso no bombeiro, mas aqui os policiais militares também, quando chegamos em determinados pontos, refletimos, em ocorrências, refletimos sobre como pode tamanha condição que leva o ser humano a coisas incríveis. E se ficasse aqui contando a história dos 30 anos, talvez nós fôssemos aqui, sargento Santos, chorar. E é nesse momento, e eu tive a oportunidade de conhecer os caminhos do Evangelho, das boas notícias, quando eu era muito jovem. Mas também a juventude nos abre porta e às vezes nos afasta de conceitos que aprendemos na juventude. E novamente eu tive o prazer de me reencontrar novamente na Polícia Militar, pela atividade e pelo rompimento de ideias que tiveram há 30 anos atrás, das mais dificuldades para se levar a palavra de Deus dentro da Polícia Militar. Talvez aqui alguns dos senhores não saibam, mas havia impedimento de comandantes nossos que não gostavam e que não permitiam. Éramos tratados de forma diferente, inclusive. E pela graça e pela misericórdia de Deus, o Evangelho, Cristo disse, tem que ser levado a todos os cantos da terra e não interessa aonde vai ser levado. E alguns corajosos e valorosos guerreiros desta profissão abraçaram isso para si e tomaram essa bandeira de evangelizar dentro do segmento militar. Talvez os senhores não saibam, mas uma das mais árduas tarefas, levar Cristo a esses militares. E vencemos. Vencemos porque 30 anos se passaram, eu tive a honra de receber a visita no meu gabinete do sargento Migliovini, me convidando a ser um sócio também da UMESC, e eu muito prontamente o fiz, porque entendo que não é apenas as nossas reuniões e o que falamos entre nós, é a capacidade que damos, nós, de envolver esse trabalho e avançar em toda a nossa sociedade, até mesmo fora do país. Mais de 1.600 crianças são atendidas por este
grupo de militares lá em outro continente, na África, onde as crianças também são atendidas em programas, levando também etapas de alimentação. Então, eu fico lisonjeado por várias oportunidades que a vida me deu. Uma de ter trabalhado durante 30 anos na Polícia Militar do meu estado, e depois desses 30 anos, a comunidade deu-me a honra de servi-los como legislador neste município. E nós temos uma oportunidade que não foi esta legislatura que fez, de pensar em meio à nossa comunidade importantes personalidades e instituições para que aqui possam ser referendadas e homenageadas pelo que fazem e pelo que são para a nossa sociedade. Então, as autoridades eclesiásticas, eu quero fazer aqui, antes de encerrar o meu pedido, que já colocaram meu tempo aqui, e eu sou bastante prolixo, mas eu quero dizer o seguinte: o que tem faltado nesta nação, e não é demagogia, é um pouco mais de joelho dobrado e pedir para que Deus possa, através de seu Filho, dar discernimento às atividades que fazem os legisladores nesse município, os legisladores nesse estado e os legisladores da União. Tenho certeza que o reconhecimento que damos, e não é do vereador Richard Harris, é do Poder Legislativo desta Câmara, que em uma sessão presidida pelo presidente Cláudio Aragão, colocamos em votação e todos votam. Todos votaram aqui pela Fundação Padre Luiz Facchini, pela Rega Brasil, porque reconhecemos a dura luta do vereador, dos vereadores, em fazer essa proposição e aqui ser passado. Então, sargento, eu peço que parabenize o sargento Rota, e aqui não podemos esquecer também do coronel Emilson, que teve uma importante relação entre as praças e os oficiais para que pudéssemos vencer gigantescas barreiras dentro da instituição, e não só dentro da Polícia Militar, como no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, e eu fico, às vezes, emocionado quando percebo os cultos em todas as denominações, aonde estão lá todos os nossos militares, aqueles que nós vimos diuturnamente guardando a segurança, manutenindo a ordem e a segurança pública, mas também de joelho prostrado, pedindo para que Deus possa abençoar não só aquele grupo de militares, mas todos aqueles que estão aguardando, ansiosos, ávidos, a presença de Deus na vida de cada um deles. Então, parabéns ao MESC, parabéns aqui ao Grumiville, parabéns a todos aqueles que dedicam, além do compromisso que tem com a nossa comunidade, uma mais, que é um compromisso com Deus. Obrigado. Para fazer uso da palavra, convido o secretário da UMESC, sargento Cláudio Luiz. Meus queridos e amados irmãos e amigos, a nossa saudação nessa noite, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos a nossa saudação ao presidente do Legislativo, como também a todos os legisladores que aqui com muita maestria têm trabalhado para estabelecer nesse município, e por que não dizer no Estado também, leis, ordem e direcionamentos. Parabéns. Queremos saudar também ao vice-representante do Executivo, nosso coronel, prazer. Queremos aqui também fazer distinção ao nosso nobre amigo e vereador Richard, no qual fez a propositura para que a UMESC estivesse aqui sendo homenageada. Muito obrigado. Saudar também as autoridades eclesiásticas aqui representadas, bem como também as instituições e todos os seus representantes nessa oportunidade. Ao nosso amigo subtenente Levi, nosso coordenador regional da UMESC, Cabo Santos,
também um dos nossos coordenadores locais aqui de Joinville, militares aqui representados, famílias, familiares, amigos, todos os demais que aqui estão. Trago a saudação do nosso presidente, pastor coronel Carlos Emilson de Souza, bem como também do nosso vice, pastor sargento Rota, que lhe transmite o abraço. Falar da UMESC, nesses 30 anos que comemoramos neste exato momento, é uma satisfação, é uma alegria imensurável, por aquilo no qual aqui já fora dito e já fora mencionado, pois só tem um objetivo, e dentro desse objetivo, 2 desdobramentos. O primeiro, de estabelecer, trabalhando na ideia da resiliência espiritual dos nossos militares, que diuturnamente enfrentam conflitos, desafios, como é conhecedor dos amigos e legisladores que aqui estão. Dentro desse segundo desdobramento, temos trabalhado também no soerguimento social. Primeiramente, como diz a própria Bíblia, aos domésticos da fé. E nesse momento, aos domésticos da fé para nós, são os irmãos de farda, como assim dizemos. E a UMESC tem trabalhado nessa direção, atendendo aos policiais, aos seus familiares, não só na necessidade espiritual, mas também na área social. Quando se fala da demanda que nós, como militares, temos dentro das casernas ou fora delas, nós temos enfrentado nesse tempo grandes desafios. Assim como a sociedade nesse tempo precisa da resiliência necessária para enfrentar os seus desafios. Eu tenho dito que nós estamos vivendo numa época onde temos uma geração que precisa ser treinada. De que maneira? E aí nós nos apropriamos do termo Cabo Santos, um termo militar muito conhecido nosso, dizendo que quanto mais o treinamento for rígido, duro, puxado, no sentido da palavra, mais fácil será a sua prática. Eu estou falando daquilo que é a nossa casa, a nossa família. Nós precisamos treinar a nossa geração, e essa geração só pode ser treinada a partir dos pais, dos líderes, das mães, que aqui estão conduzindo e liderando a sua casa. Temos dito aos jovens, nas nossas falas e palestras, nos quartéis e fora dela, como também nas igrejas, da importância de nós treinarmos essa geração, porque se nós não treinarmos eles debaixo dessa resiliência, fazendo com que eles se tornem firmes e fortes, nós teremos graves consequências no meio da nossa sociedade. E aí muitas das vezes vem o policial tendo que intervir, e aí sim vai receber o não, aí sim vem o judiciário também dizendo não, porque não recebeu às vezes o não dentro da sua casa. Precisamos treinar eles. Meus queridos, aqui a nossa gratidão, pois nesses 30 anos a UMESC tem se esforçado para elaborar um trabalho de auxiliar de capelania. Nós temos praticamente no estado apenas 3 capelães, são 2 padres católicos e um pastor evangélico, onde, com muita maestria para atender um estado todo, tem trabalhado diuturnamente. E a UMESC tem propositado nesses dias, através de projetos de investimento, treinando líderes com os nossos próprios recursos e as nossas próprias contribuições dos militares diretamente nas nossas folhas, para que os próprios policiais se sintam de uma maneira mais protegidos emocionalmente. É muito árduo, é muito difícil o trabalho do militar, e sem amparo emocional, muitas das vezes, entra em conflito, desafios, porque ele é aquele que está na ponta, e muitas das vezes, mesmo sem o amparo emocional, precisa estar amparando outras pessoas emocionalmente, atendendo casais, famílias, e muitas das vezes discussões e conflitos em meio à sociedade. E quando volta ao quartel, muitas das vezes, no término do seu serviço, vem o sentimento de, às vezes, de incapacidade, de não ter podido fazer mais.
E aí entra o conflito dentro da sua casa, da sua família. Eu quero aqui uma vez mais agradecer ao nobre vereador Richard, como também a todos os representantes dessa casa, deixando um texto da palavra de Deus aos nobres irmãos e amigos, que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde, em vão, à toa, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos ajudando para que possamos conduzir e estabelecer uma sociedade que tenha consciência daquilo que Deus tem estabelecido nesse tempo, seja através do legislativo como autoridade, seja através do executivo como autoridade ou o judiciário, mas autoridade vinda de Deus. Muito obrigado e Deus abençoe em nome de Jesus. Convido o vereador Richard Harrison para fazer a entrega da placa ao secretário da UMESC, Sargento Cláudio Luiz. Neste momento, convido o vereador Adilson Girardi para falar sobre os 80 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Joinville, Sinditex. Quero saudar aqui o vereador Cláudio Aragão, presidente desta casa, saudar o coronel Coelho, vice-prefeito de Joinville, secretário Wagner, secretário de Assistência Social aqui neste ato representando o prefeito do Diller, saudar o meu amigo Gerson, presidente do Sinditex, saudar o padre Ronque, o padre Fábio, o senhor Paulo Góes, o sargento Paulo, que constituem esta magnífica mesa. Quero fazer uma saudação especial a todos os convidados que vieram nesta noite para prestigiar esta sessão solene, cada qual, representando a sua entidade. Saudar também os colegas vereadores, vereador Fábio D'Alonso, vereador Richard, vereador Facchini, vereador Maurício Peixer, vereadora Iracema do Retalho, que estavam nos acompanhando aqui nesta importante sessão. Falar por último é interessante porque já ouvimos o relato de todas as entidades, e a gente fica bastante satisfeito porque em outra sessão que participávamos aqui, a gente dizia que como é bom participar deste tipo de solenidade aqui na Câmara de Vereadores, quando temos a oportunidade de perceber que ainda há espaço
para valorizar o outro, né? No mundo em que nós vivemos, onde que talvez muitos precisam passar por cima de pessoas, né, para conseguir alcançar seus objetivos, no mundo onde que talvez as redes sociais, né, crucificam os políticos, as autoridades, é muita satisfação, né, poder participar de um evento como esse, quando nós temos a oportunidade de dizer assim que o nosso companheiro, né, o nosso próximo tem valor. E todas as pessoas, entidades que estão nesta noite aqui, têm a sua parcela de valor, né? E o que chama atenção também, entre todas as entidades aqui que são homenageadas nesta noite, né? RH Brasil, Fundação Padre Facchini, né? A União dos Militares de Santa Catarina, Sinditex, tem uma coisa em comum: todas elas trabalham para beneficiar as pessoas, umas no campo espiritual, outras matando a fome das pessoas, outras trazendo talvez até o primeiro emprego, e outras zelando, né, pela dignidade do trabalho. E nesta noite aqui, a nossa homenagem é, né, para o Sinditex, Sindicato dos Têxteis de Joinville. E como o vereador Fábio D'Alonso dizia aqui, é complicado, né, resumir 20, 25, 30 anos de atuação de alguma entidade. Que dirá falar dos 80 anos do sindicato atuante aqui em Joinville. Nós sabemos que o sindicato deste ramo, né, quando nós falamos do ramo têxtil, passou, né, por sérias dificuldades, né? Nós temos aqui a década de 80, as décadas de 80, 90 do século passado, quando nós percebemos, né, a extinção de várias malharias na cidade. Então eu fico imaginando aqui com grande trabalho o senhor Livino Steffens, nobre, né, presidente, hoje vice-presidente do sindicato, mas que durante 29 anos esteve à frente do Sinditex. Quanta preocupação, quanto trabalho este homem pelejou em função, né, da crise que o setor passou nestas 2 décadas. Então aqui uma homenagem sincera nossa, né, a seu Livino, por todo o legado deixado aqui para o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Joinville. Quero também deixar aqui uma saudação para o Dr. Johnny Steffens, né, que é o jurídico do sindicato, o Dr. Carlos Tito, que também trabalha na parte jurídica do sindicato, o meu amigo do bairro Vila Nova, Marcelo, que é o tesoureiro, está aqui, né, com a sua família, e também a secretária, a senhora Rainilda, que está aqui presente, agradecendo então a presença de vocês para esta homenagem ao Sinditex. E agora nós temos em 2017 uma saudável renovação de consenso, né, do seu Livino. Chegou a hora dele passar o comando do sindicato para a renovação dentro do trabalho sindical. E não menos importante, né, o Gerson Cipriano, meu colega também de bairro, meu irmão de fé, que tão bem representa nestes 3 primeiros anos, né, o Sindicato dos Têxteis. Sindicato que hoje, talvez com uma nova configuração, uma nova roupagem, não mais talvez aquela frente de batalha pelos salários, não só isso, mas hoje desenvolvendo um trabalho, tive a oportunidade de visitá-los, desenvolvendo um trabalho social dentro do sindicato exemplar. E não atende só ao trabalhador, atende a sua família. Isso dignifica o trabalho realizado pelo sindicato. Então, todo o assistencialismo realizado na área odontológica, na área médica, na área dos serviços, na área do comércio, para a família do trabalhador, de uma maneira bem generalizada. Então, dá gosto, né, a gente ouvir os elogios, dá gosto a gente acompanhar o trabalho que o Sinditex realiza dentro de Joinville para a dignidade do trabalhador na indústria têxtil da nossa cidade. Então, essa homenagem é uma homenagem singela, ela não está ao alcance de tudo que foi feito durante estes 80 anos de trabalho do sindicato, que eu creio, né, que se ele sobreviveu até hoje, ele terá mais 80, mais 100, mais 200 anos de vida. Eu tenho certeza disso. Então, quero deixar aqui os meus parabéns para todos os representantes do sindicato, parabenizar todas as entidades que vieram nesta noite aqui e desejar a todos, né,
um excelente final de ano, abençoado em família, né, entre todos nós. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, convido o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Joinville, senhor Gerson Cipriano. É com muita honra que nesta noite cumprimento aqui a pessoa Cláudio Aragão, presidente desta casa, onde se legisla aqui, se toma as decisões importantes e que refletem na nossa vida. Fico muito satisfeito por estar aqui também presente, juntamente com meu amigo, Adilson Girardi, uma pessoa especial para mim. É recíproco tudo aquilo que ele falou, faço das palavras minhas o que ele também disse. Amigo em Cristo, ali estamos juntos no mesmo bairro. Quero também aqui, em nome de toda a diretoria do Sindicato Têxtil, que boa parte está nos prestigiando aqui, também parabenizar as entidades que nesta noite foram homenageadas e dizer para vocês que vocês estarão também em nossas orações pedindo para que Deus continue. Porque se somos alguma coisa na vida é porque tudo vem dele, tudo é para ele. E se podemos chegar em qualquer lugar é porque foi ele que nos escolheu. Então, estava aqui fazendo a mesma análise que o Adilson comentou, quando ouvi aqui as pessoas trazer seus relatos. Todos nós temos uma missão que talvez não escolhemos por vontade própria, mas algo que Deus colocou em nossos corações, lutar por aqueles que precisam da nossa ajuda. Eu quero nesta noite aqui começar, e também não pretendo me demorar, mas iniciar a minha fala com uma frase. Eu acho que para cada momento da história, os personagens corretos vão surgindo. Ninguém, talvez, nasceu para escolher algo que a vida trouxe para ele. Nós podemos até ter objetivo, mas a história por si própria, ela prova de que cada pessoa nasceu com uma missão. Então, é claro que quando eu assumi ali a presidência do Sindicato Têxtil, ocupando o legado do seu Livino Steffens, que nesta noite está ali sentado, um senhor já de 80 anos de idade, cansado pela idade, mas um homem que batalhou, um homem que lutou, um homem que nos ensinou, um homem que nos deixou um legado de muita responsabilidade e que pesa muito em nossos ombros. Temos certeza de que realmente Deus estará conosco, Deus estará assim sempre nos ajudando para nós darmos continuidade. A missão do sindicalismo no Brasil, neste exato momento, não está sendo fácil. Até quando escrevia no meu editorial ali, para o informativo, dizia: o movimento sindical entrou numa batalha de titãs, aonde não sabemos qual lado sairá vencedor. Enfim, mas é a missão que foi nos imposta, está sobre nossos ombros, lutar pelos direitos daquelas pessoas que talvez depositam toda a esperança para que nós falamos no lugar deles, agimos no lugar deles. Quero agradecer aqui também a presença de sindicalistas. Aqui está o meu amigo Carlos Radum, também o vice-presidente ali, também do setor plástico, o nosso amigo, o Silvio. Também fiquei feliz, e não posso sair daqui sem citar o nome dele, o pastor Tobler, Marcos Tobler, meu grande amigo, fico feliz por rever aqui. Também agradeço cada diretor nosso que está nesta missão de conduzir o trabalho do Sinditex avante. Como disse o Adilson, o Sindicato Têxtil tem uma história
muito bonita, mas na década de 80, só para os senhores sentirem a nossa dificuldade, até 90, a cidade de Joinville tinha 16 mil pessoas na categoria têxtil. Estas pessoas estavam distribuídas em empresas com grande nome no estado, no Brasil, e enfim, estas empresas desapareceram, muitas delas não existem mais, e o setor têxtil hoje possui aproximadamente 4 mil trabalhadores na base. Temos uma missão difícil, porque temos ali uma estrutura montada numa realidade de 16 mil pessoas. Então, é um prédio muito grande, temos profissionais especializados e que precisam ser, de uma forma assim, melhor remunerado. Então, a dificuldade surge, mas o desânimo não vai fazer parte do nosso vocabulário. Estamos ali acreditando de que, com certeza, nós chegaremos na vitória. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a cada vereador que nesta noite nos enobrece. Não somos merecedor desta grande honraria e nos colocamos em nome de toda a diretoria, Cláudio, em prontidão para qualquer apoio que esta casa necessite. Pode contar conosco, estamos aqui bem próximo na rua Orestes Guimarães. Então, todo o Legislativo de Joinville, sempre que precisar da ajuda do Sinditex, estaremos ali de braços abertos para acolher cada um. Obrigado a todos e também desejo que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Convido o vereador Adilson Girardi a fazer a entrega da placa ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Joinville, senhor Gerson Cipriano. Convido para o seu pronunciamento o vice-prefeito de Joinville, senhor Nelson Coelho. Boa noite, senhoras e senhores presentes nessa casa, nessa homenagem ao presidente Cláudio Aragão, aos vereadores dessa casa, aos homenageados, aos ouvintes da TV Câmara, aqueles que estão ouvindo a TV Câmara. Eu estou de gravata escura, calça jeans, sapato preto e terno preto, e uma camisa azul. Toda vida que eu venho para cá, eu sempre tenho uma surpresa. E eu tento extrair o máximo da fala de cada um dos senhores. E aí, Rafael está aí ainda? Não está, né? Mas eu vou extrair da fala do Rafael que ele usa uma música de uma letra do Roberto Carlos para exprimir a gratidão dele à Fundação Rodrigo Facchini. E eu queria só lembrar que naquela música que ele usa, da letra dele, por trás tem uma frase que fala muito bem assim, ó: se o bem ou o mal existe, você pode escolher. E ele, graças à Fundação Padre Facchini, e principalmente por ele, ele escolheu qual o caminho correto de seguir. Então eu queria parabenizar a todos aqueles que passaram pela Fundação, e aí eu vou parabenizar o teu tio, né? Parabenizar o teu tio por esse projeto, porque muitos que passaram por ali escolheram um bom caminho, outros talvez não,
mas ele fez a parte dele. É esse sentimento que nós devemos ter. E agora vamos falar, o último que falou do sindicato, da crise, do problema, do grande enfrentamento. E aí eu concordo que realmente e aí eu uso o Sindicato Têxtil como um exemplo. Quando eu cheguei aqui em 1990, como aspirante, tínhamos várias greves, de algumas categorias. E uma das categorias que nós não víamos greve era o Sindicato Têxtil. E aí, estando na prefeitura com o prefeito Udo, ele me comentava comigo as várias discussões e negociações que tinha com o sindicato, e sempre chegavam no acordo. Eu não sei se o prefeito era o grande negociador ou se o sindicato tinha a grande consciência da responsabilidade para as pessoas que ele representava. E, na verdade, hoje o sindicato ele tem que ter uma outra postura, porque sindicato não gera emprego, ele garante a dignidade. Quem gera emprego é o patrão. E os sindicatos hoje, nesse momento, onde temos aí quase 12 milhões de empregados, ele tem que ser um grande parceiro na negociação, na compreensão, e aí vem aquela situação que o sindicato virou o ator político também. E aí aquele que vai se associar ao sindicato, ele vai observar o quê? O comportamento do seu presidente, a sua retidão, a sua honestidade, e aí aquele que tiver, o sindicato que tiver, a credibilidade vai se manter. E isso eu não tenho dúvida e eu tenho a grande certeza disso. Até porque as instituições militares não podem ser sindicalizadas, mas nós temos associações, e que nos representam e nos representam muito bem. E agora as entidades eclesiásticas. Não podemos negar que as entidades eclesiásticas fazem um papel social muito grande. Levam esperança, levam, às vezes, afeto, que às vezes não tem em casa, e dizer que é uma vida de dedicação. E aí, ouvindo a fala do senhor, me faz lembrar até, às vezes, o município, o estado, a nação. O sonho, ele deve ser grande, mas o pé deve estar no chão. E nós devemos atender aqueles que as nossas mãos conseguem abraçar. Porque se nós oferecemos um pirulito a uma criança e nós tiramos esse pirulito da boca, nós estamos fazendo um mal maior ainda. Então eu queria parabenizar por quem teve a ideia da criação da fundação e agora por colocar ela num caminho que possa realmente atender com dignidade a todos os voluntários e que se mantenha e que podemos comemorar outros anos e que o projeto aumenta cada vez mais. E agora, em especial, a Associação dos Militares Evangélicos, eu quero fazer mostrar alguma coisa para os senhores que estão na plateia. Imagina vocês chegarem numa casa à noite e ver uma criança violentada. Imagina você chegar na casa à noite e ver uma mulher degolada. Imagina você chegar num bairro pobre e um traficante você tem que prender porque ele está vendendo para uma criança ou está usando uma criança como avião. Imagina você chegar numa casa e ver alguém enforcado. Imagina você ir por uma região e só porque a tua viatura tem uma marca polícia, você pode ser alvejado. Imagina você ir para um restaurante fardado e ter que comer de costas para a porta, porque alguém pode entrar e lhe matar. Imagina você ter alguém da sua família doente e você ter que vestir a farda e ter que atender uma ocorrência. Imagina você ver seu amigo morto e você no mesmo dia ter que ir trabalhar. Não é para qualquer um, não é. E esses homens fazem aquilo e eles são os grandes garantidores da segurança dessa sociedade. E mesmo assim, essas instituições
muitas vezes são mal compreendidas. Quando o sistema falha, são esses homens de fardas que têm que pegar e organizar. Quando o marido e uma mulher brigam, onde tem violência, é ele que vai apartar. Quando alguém está dormindo na rua e muitas vezes a estrutura não existe, é ele que vai atender. Por quantas vezes nós carregamos pessoas fedidas, bêbadas, realmente, literalmente cagadas, né, de viatura, né, Richa? Essa é a realidade dessa polícia. E aí existe e é criada essa entidade para dar um pouco de atenção, um pouco de acalento, um pouco de esperança, para que a cada dia o nosso policial possa acordar e nos mais de 30 anos acreditar que possamos ter um mundo diferente. Obrigado. Ouviremos a mensagem do presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Cláudio Aragão. Muito boa noite a todos. A Cleri olhou sério ali, eu falei para ela que eu posso falar 30 minutos, o presidente. Muita calma, brincadeira, ela diz que está tarde, né? Eu só quero muito rapidamente, com muito respeito, cumprimentar os colegas vereadores, mas o Sinditex, então, o Gerson, né, pelos 80 anos, muito bem colocado pelo vereador Adilson Girardi, a RH Brasil, né, muito bem colocado na pessoa do Paulo, né, representa aqui pelo meu colega vereador Fábio D'Alonso, a Fundação Padre Facchini pelo nosso colega vereador Rodrigo Facchini. Padre Fábio, né, parabéns pelo trabalho. Padre Fábio é uma das maiores paróquias também de Joinville, né? Ele tem 9 comunidades e mais a fundação. Então o senhor é maior? Eu falei que o senhor é maior, né? Ele disse que não, mas é. Também ao MESC, né, que faz esse trabalho brilhante, né, nosso secretário, o sargento Cláudio Luiz aqui. E eu queria registrar ainda, não vou me alongar, né, o grupo ali, que sempre ajuda a comunidade Padre Facchini, a Cavalgada dos Amigos. Uma salva de palmas para eles. E também, Paulo, da RH Brasil, com muito respeito, registrar a presença da Paula, essa guerreira, ela que é a nossa presidente da AMA, né? A AMA que tem esse trabalho com o autismo. Vamos saudar a Paula também pela AMA, o autismo na nossa cidade. Como eu não ia me alongar, mas eu vou pedir uma noite... A gente está muito feliz, né? Na verdade, a gente está cansado, mas está feliz, né? Eu gostaria que o padre, né, o padre Fábio deixasse a sua mensagem, a sua bênção, o seu lado ecumênico aqui na casa também, na Casa Legislativa, e a gente possa, então, em seguida, encerrar. Então, antes, porém, o padre faz, né, a bênção aqui para todos do Legislativo. E para essa bênção, convido a todos a ficarem de pé. Muito mais do que uma bênção, é as bênçãos de Deus sobre nós, né? E termino lembrando da passagem do bom samaritano. Viu uma pessoa caída, ferida, machucada, estendeu as mãos. Esse é o caminho de todos nós. Quando, ora, sermos bons samaritanos. E o bom samaritano não tinha compromisso nenhum, porque ele estava pouco aí. Mas quando ele passa, vê alguém caído, ferido, machucado, o que ele faz? Cuida das feridas. Que eu e você possamos cuidar das feridas uns dos outros. Que Deus nos abençoe e nos guarde na palma da mão. Abençoe essa mesa, os pastores que aqui estão e a todos nós. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos. Amém. Após o término, faremos a foto oficial desta solenidade. Assim, convido só os homenageados e vereadores proponentes para se posicionarem em frente da mesa diretora. Agradecendo a Deus, aos senhores vereadores, autoridade, público presente, ao telespectador da TV Câmara, declaro encerrada a presente sessão. A sessão está encerrada. Uma boa noite a todos. Mm-hmm.